Boa noite, povo de Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o livro de 2 Reis, capítulo 18, do verso 3 até o 7, que fala a importância de Ezequias para Judá. E Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamaram: Deus está. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois de Ezequias, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, e nem outros que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. O Senhor, ele agrada quando nós somos fiéis, quando nós adoramos e quando nós oramos a ele com confiança. Ezequias é avaliado como um rei de grande importância para Judá. Os outros reis que passaram por Judá desobedeceram a Deus. Suas histórias se resumem apenas o que fez mal aos olhos do Senhor. Em todo o tempo, o ser humano é avaliado pelo Todo-Poderoso, que lhe concede, a chance de escolher o que é bom, o que é mal. No entanto, deve ter a consciência de que, com suas ações, está semeando para o futuro eterno. Ezequias foi corajoso ao derrubar todos os altares e postes de adoração pagãos que Judá, inclusive Neustã, que era uma serpente de metal erguida no deserto na época de Moisés. Nós encontramos, mencionando essa questão dessa serpente no livro de Números, capítulo 28, do 8 ao 9. Ela deveria ser um monumento histórico para Israel e não um objeto de idolatria. No entanto, o povo passou a adorá-la. E o que era bênção no passado se tornou maldição por causa da corrupção da fé. É preciso cortar tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, ainda que parecemos radicais, pois a nossa salvação jamais pode ser colocada em risco. Ezequias se tornou um dos melhores reis de Judá. Salmo 125, capítulo 1. A confiança em Deus faz a pessoa ter paz e tranquilidade, mesmo quando passa por grandes lutas. A sua base é a certeza de que a palavra de Deus jamais deixa de cumprir. Ezequias guardou os mandamentos em uma época onde a rebeldia a Deus e o pecado reinavam. Ezequias se manteve íntegro e leal ao Senhor. Sem medo, ele andou contramão dos maus e costumes e do paganismo. Uma característica foi a sua fidelidade, foi o seu desejo de reparar a casa do Senhor e se restabelecer os sacerdotes e os levitas ao ministério espiritual.
Esse relato bíblico sobre Ezequias, que encontramos no livro 2 Reis, capítulo 18, é uma bela inspiração como buscar a vontade de Deus. A história de Ezequias nos ensina essa lição valiosa. Primeiro, a fidelidade a Deus. Ele confiou no Senhor e fez o que era reto aos olhos dele. Na adoração dele a Deus, ele promoveu reformas e eliminou a idolatria. E ele orava nos tempos difíceis. Ele é lembrado por suas orações sinceras, quando buscava Deus diante de uma grave doença. Como que está sendo a nossa confiança em Deus? Porque a confiança em Deus faz a comunhão. Deus ele avalia o quanto a pessoa busca caminhar perto dele diariamente. Isso não é fácil, nós temos que renunciar a muita coisa na nossa vida que Deus não agrada. Até nos dias de hoje, Deus avalia o interior do homem, a sinceridade e a honestidade. Tudo isso é mais importante que rituais externos. A fé e o relacionamento com Deus, a graça vem pela fé, não podemos esquecer isso, em Jesus Cristo e não por mérito próprio. Deus ele ama o relacionamento, a confiança que nós podemos ter nele. Deus ele ama quando nós praticamos o amor e a obediência. E ele nos ensina a amar o próximo. Encontramos isso em Mateus capítulo 25, versículo 40. E ele observa quais são os nossos frutos. O que é esses frutos? É o caráter nosso. O caráter é avaliado como os frutos gerados da paciência, da bondade, da paz e o autocontrole. Nós sabemos que Deus ele agrada da nossa fidelidade. Fazer o que agrada ao Senhor, aos olhos do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos eliminando as idolatrias da nossa vida? Ele deixa bem claro que a graça vem pela fé que nós temos a Jesus Cristo e não por mérito próprio. Ou seja, nós somos dependentes de Deus o tempo todo. Você precisa de Deus o tempo todo. E como que você pode ser íntimo de Deus? É praticando o amor e a obediência. O amor ao próximo tem hora que é muito difícil, devido à correria da vida, devido às tristezas, devido às traições, até mesmo à injustiça. Mas se nós queremos ter uma comunhão com Deus, nós temos que quebrar nosso eu, quebrar nosso orgulho, confiar mais em Deus, ser mais obediente, amar o próximo como Deus nos amou, que guardamos isso no coração.